Aí, bom, sabe o que eu fiz? Então, Assinava bem. A campanha, viu, Rogério? Baixar o mel de aço. Agora não sai. No dia 4 de julho, até o dia 4, só depois do dia da segunda. Isso é verdade. Esse ano é um ano truncado. E agora com a Copa, pronto. Isso é verdade. Esqueça. Sim, mas veja bem, o que a gente pode fazer é não executar, porque esse ano não executa realmente. Mas a gente já pode começar a provocar, porque a única pessoa que pode sair ou não é o secretário. Mas a base são funcionários do Estado que já podem ter esse entendimento. Agora, com isso, gente, os entrepostos que tem registro... Marizona não vai sair dele. Terezinha também não. Você eu não saio daqui, eu não saio daqui de mim. Eu quero montar a proposta de trabalho. Então, com relação à campanha, gente, da campanha nacional, nós não podemos colocar aqui na Bahia por conta do... Na época, a gente tinha poucos empreendimentos que tinham registro, né? Para a gente preocupar do mel de fora e do mercado. Mas hoje, acho que a gente já tem, né? Então, vamos ficar... Tendo essa campanha, a gente tem que ficar atento a isso. Tá, Cirandino? Vamos lá, o próximo item, meritonicultura. Gente, com a palavra, o grupo de meritonicultura. Ok. Então, o que vocês tinham colocado, vocês fizeram além, né, do que vocês colocaram. A gente tem até que atualizar isso aí. O grupo irá propor conteúdo ofício cienteado a DAB, isso aí já foi feito. Iremos enviar normas para o grupo, já foi feito. Né? Trazer sugestões para normativas com base na legislação vigente, que o INEM irá enviar. Foi ontem. Na verdade começou, é porque eu só fiz, não, Mariana que fez, foi que dia? Semana passada, né? Na verdade, nessa parte da legislação, a gente tinha pedido inicialmente que fossem mandadas propostas, sugestões, né, contribuições para a gente acrescentar na legislação que vai nortear a meliponicultura aqui no estado da Bahia. E aí, em uma das reuniões que foi aqui na SEAG, achou melhor que isso fosse feito presencialmente, né, com o GT, e aconteceu em dois momentos. O primeiro momento foi a discussão, né, presencial, onde todo mundo foi colocando o que é que acharia interessante estar sendo inserido na nova normativa. E ontem a gente fez a reelaboração das contribuições, propostas, né? E apresentamos e surgiu novas discussões, na verdade, assim, tanto novas discussões quanto eu pedi também mais contribuições, né? Porque algumas coisas ficaram meio que abrangentes demais, soltas demais, e eu expliquei o que era necessário estar sendo colocado lá. De uma forma geral, foi isso que aconteceu. A gente foi elaborado ontem, foi apresentado ontem o que foi contribuído na reunião anterior, né? Ficando, vamos dizer assim, praticamente um anexo inteiro da parte de meliponicultura a ser refeito, né? Porque a parte que a gente achou que ficou bastante solta, que precisava ser mais conceituada, por exemplo, técnicas que podem ou não ser utilizadas e quais são essas técnicas, conceituar essas técnicas, não a metodologia do técnica, mas o conceito dela, porque que a gente tem de começar esse anexo em especial nessa gestão normativa é que, assim, uma pessoa qualquer que queira ser hoje meliponicultor, ela vai pegar essa gestão normativa, vai ter noção do que ela pode e o que ela não pode fazer. Essa gestão normativa é exatamente para isso, tá? E da forma que foi passado, não ia conseguir fazer isso uma pessoa leiga, tá? Eu tô falando de uma pessoa que não entenda nada disso.
Então foi pedido de novo, eu fiquei de encaminhar o anexo com o que eu pedi para as contribuições do pessoal. Eu ainda não encaminhei porque a gente terminou ontem, a reunião foi ontem à tarde. Mais alguma coisa, Mari? Foi comentado, inclusive, sobre as áreas de ocorrência das espécies. E aí o que eu posso dizer, eu e Mariana, que a Bahia está finalizando hoje, inclusive eu tenho reunião depois daqui lá, vou para lá, a lista vermelha, que são as listas de espécies ameaçadas, e ela sai tipo um atlas no final da situação, que mostra todas as espécies e em que status elas estariam. E isso tem para abelhas também, nativas, tá? Então a questão de áreas de ocorrência, isso não teria problema nenhum, porque estou falando isso porque lá dentro da normativa fala que a meliponicultura tem que acontecer nas áreas de ocorrência das espécies, tá? E aí surgiu essa dúvida de saber qual a área de ocorrência, e pra gente, como a gente está participando dessa reunião também, a gente sabe que isso hoje já vai ser validado, até o final do ano é validado, provavelmente sai antes, inclusive, dessa normativa, e não teria problema nenhum, porque vai ser acessível a qualquer pessoa, tá? É uma lista, a lista vermelha é como uma lista universal, é aquelas listas que mostram o status daquelas espécies de uma forma geral. Tem a brasileira, tem a universal e vai ter a baiana também, tá? Só... Mais alguma coisa, Maria? E só para ressaltar uma situação, é que assim, o trâmite do que vai ocorrer, né, da normativa é um pouco diferente do que aconteceu com a DAB. Porque a DAB é a mesma secretaria, vamos dizer assim, daqui, e a gente é uma secretaria de meio ambiente, tá? Então, assim, só deixando claro que o trâmite que ocorreu na que a gente fez junto com o Solange, a gente teve participação e tal, ele segue porque é tudo Secretaria da Agricultura, né? A gente é Secretaria do Meio Ambiente, então são secretários diferentes, completamente diferentes, e que tem, vamos dizer assim, norte e encaminhamentos diferentes do que aconteceu para a da DAB. E então, como eu sempre deixo claro nos grupos de técnicos, né, dos GTs que a gente está nas reuniões do GT, eu e Mariana, a gente sempre frisa, é que assim, a gente está pedindo as contribuições de cada um, construindo através das contribuições de cada um propostas, para que a gente, até porque a gente não tem expertise do assunto, para que isso seja passado para o jurídico, e após a aprovação do jurídico, inclusive das próprias direções existentes, aí ele começa a ser validado e indo para a publicação, tá? Então, eu não sei dizer porque assim, essa instrução normativa é só para quem ainda não participou, e eu sei que tem muita gente nova que Marivanda apresentou aqui. Essa normativa ela não é específica para meliponicultura, tá? Ela não é feita para criadores de abelhas sem ferrão. Ela tem uma expansão muito maior, ela abrange todos e qualquer criadores ou qualquer empreendimento que envolva fauna silvestre, tá? Então ela abrange isso tudo e por isso não é fácil a gente falar assim, não, a gente consegue, depois desses últimos ajustes, já encaminhar pro jurídico e rapidinho sair. Não é assim exatamente por isso, porque assim, a gente realmente não está tendo reuniões, posso dizer, que eu e Mari a gente costuma falar, é que assim, a meliponicultura vamos dizer assim, é o único grupo que está sendo beneficiado de uma certa forma, que é o único que a gente está dentro de um GT e está participando e está pedindo contribuições e tal. O restante, de uma certa forma, ele está sendo feito com o que já tem. Claro que assim, a gente está fazendo algumas visitas e tal, para deixar um pouco mais redondo para o Estado, que é uma situação federal, mas assim, não tem um grupo onde está falando assim, eu acho que seria ideal que colocasse o responsável técnico como assim, 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 ou uma situação ímpar ou particular desse grupo, tá? Então, os meliponicultores, de uma certa forma, eles estão sendo beneficiados, né? Porque não tem outro grupo que está acontecendo isso. Mas, eu volto a dizer, não é uma coisa já fechada, é uma coisa que tem que passar pelo jurídico, tem que ser aprovado pelo jurídico.
né? É assim que acontece dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E não é uma coisa que pode ser muito rápida, porque infelizmente não tem como a gente sair uma normativa única, ela vai sair abrangente e precisa de que a gente tenha esse norte, essa expertise de todas as... Certo. Agora, só para esclarecer uma coisa que eu acho que não ficou claro, Marcela. Com relação à Câmara Setorial. Dentro do governo, a gente, não só nesse governo, como nos governos passados, as câmaras setoriais já existiam em governos passados, e nesse agora foram criadas mais outras câmaras. Então, a Câmara Setorial, tudo de qualquer segmento produtivo, com relação à agricultura ou pecuária, são discutidos dentro da Câmara, pelo setor, né, pelo setor produtivo. E todos os documentos gerados da Câmara, tudo que sai tem que ser de consenso de todos. Quando isso é consenso, esse documento vai para o nosso secretário, que é o presidente da Câmara, e ele conversa, porque esses secretários, eles têm também o conselho deles, tá? Então ele passa como se isso fosse um consenso de todos, tanto do poder público, como também, né, da representatividade dos produtores. Então, é por isso que quando a gente fala que o documento não foi só para a DAB, porque o documento, pelo fato da DAB pertencer à secretaria, não. Qualquer documento para a DAB, para o Ministério, para qualquer um, sai da Câmara, sai através do presidente. Se for discutido aqui dentro, ele tem que estar formalizado aqui dentro, validado e passado para que ele tenha conhecimento de que todos concordam que seja daquela forma. Não sendo, né, mesmo passando pelo jurídico, não sendo consenso, aí o que é que acontece? O grupo da Câmara Setorial, através de sua representatividade, federação, Câmara Setorial, aí a gente vai ver de que forma que isso seja um consenso para todos. E assim? O que a gente pensou foi em função de que não existe uma legislação, uma lei, que, vamos dizer assim, que essa atividade seja regulamentada. Existem normatizações de setores, etc, etc. E o objetivo aqui não foi ter uma normatização para a Secretaria do Meio Ambiente executar. Era verificar se haveria a possibilidade do Estado da Bahia estar olhando essa atividade de meliponicultura, abelha sem ferrão, conforme alguns outros estados já estão adiantados. Santa Catarina já tem uma lei do Estado de Santa Catarina para o Estado de Santa Catarina, porque enquanto não tem uma lei federal para que a gente se submeta à lei federal, o Estado pode legislar e formar sua lei. Então a provocação da Câmara Setorial foi justamente essa, para ver se haveria, e, é claro, fazer uma coisa mais organizada, com a participação de muito mais pessoas, do que foi feito nesses estados, principalmente de Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de ver. E que é muito sucinto, muito falho, vamos dizer assim, entendeu? Então o objetivo foi da Câmara Setorial obter esse material. É claro que o objetivo nosso como Câmara Setorial é assessorar o governo do Estado através da Secretaria. Então o que a gente decidir aqui, com o estudo que vocês fizeram, é se existe essa possibilidade da gente encaminhar a legislação do Estado da Bahia, Poder Legislativo, para montar ou não uma normatização, uma lei para essa atividade no Estado da Bahia. Estou me baseando na norma nacional, do meio ambiente, etc, etc. Se existe essa possibilidade de a gente fazer uma coisa mais estudada. Então, é por isso que esse trabalho foi feito, para dar essa substância à Câmara Setorial, e a Câmara Setorial então aprovar e encaminha ao secretário. O secretário deve encaminhar para a Secretaria do Governo lá, e eles encaminham as coisas para a Assembleia para serem criadas. Então, vamos dizer, suprir esse vácuo que existe no Brasil e que os estados estão começando a se passar. Alguns estados, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, não sei se tem algum outro, Rogério, ou alguém aí tenha conhecimento de outro, mas principalmente esses três. Olha só que Minas também estava. Foi você que me falou ontem? Maria? Acho que foi Minas. Foi. Entendeu? Agora sim, são objetivos diferentes, né? O que você está falando aí é uma lei que até de certa forma fomente, reconheça a atividade como de importância, de interesse público, né? E o que a gente trabalhou foi uma normativa para legalizar, regularizar os empreendimentos de meliponicultura. Porque o que existe atualmente em relação a isso é uma instrução normativa do IBAMA e uma resolução do CONAMA. Né, que a gente, ao longo do tempo que vem trabalhando com isso, vê que tem muitas queixas que vem dificultando a regularização, tanto que hoje
acredito que não tem nenhum que seja regularizado perante isso que já existe. Então, já que o Estado está recebendo essa atribuição do IBAMA de fazer gestão de